Cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade, e também com a falácia do jogador. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Prospere Lendo, e agora a gente vai tratar do final desse capítulo 5, que, como eu disse nos outros vídeos, se você não assistiu, clica aqui no card para assistir o vídeo anterior, e um antes dele também é bem legal de assistir para pegar o panorama completo. Mas vai dar para você assistir esse vídeo sem ter assistido necessariamente os outros. Então aqui a gente acaba o capítulo 5, que é muito interessante, talvez um dos mais importantes segundo o autor. E, bom, se você ainda não é inscrito no canal, a gente está postando conteúdo bem legal, então clica aqui para se inscrever, clica aqui para curtir e vamos então para o vídeo, galera. Bom, ele começa contando uma história que é muito legal. Para falar a verdade, não é a história mais engraçada do mundo, mas a consequência dela é bem divertida e bem importante de se aprender. Então, ele diz que tem a velha piada do camarada que ficava todos os dias na mesma esquina, acenando os braços e emitindo gritos estranhíssimos. Um dia, um guarda vai até ele e pergunta por que ele fazia aquilo. E ele diz: "Eu estou mantendo as girafas longe." O guarda estranha, que nem todo mundo, e fala: "Mas nunca apareceram girafas por aqui?" Retruca o guarda. "Pois é, tenho trabalhado bem, não tenho?" Então, essa piada, apesar de ser um exagero, ela reflete muito bem como até as mentes mais racionais às vezes encontram formas de fazer correlações em coisas que não existem. E é justamente essa a moral dessa piada, né? Então, a mente humana sempre busca ordem, nas palavras do autor. E realmente, a gente quer encontrar padrões e coisas que facilitem a nossa vida. Só que a verdade é que quando estamos imersos no caos, você nunca vai encontrar essa ordem. E o mundo dos investimentos é justamente assim. Por isso, ele continua dando um próprio exemplo antes de criar os axiomas de Zurich, dizendo que era numa época que ele era ainda inexperiente, que não tinha todo esse conhecimento. Lembrando aqui que o autor viveu no século XX. Então, nessa época que ele cita, que ele estava iniciando nos investimentos, a IBM e a Honeywell, que era uma concorrente, eram duas concorrentes diretas, apesar de, hoje em dia, eu nem sei, para falar a verdade, o que é essa Honeywell, concorriam nesse setor de computadores e de tecnologia, eram concorrentes diretos. Depois, quando ele escreve o livro, por exemplo, a IBM já tinha ultrapassado muito, era bem mais famosa, e essa Honeywell talvez já não estivesse tão bem. Só que na época, ele percebeu que quando a Honeywell passava semanas subindo, a IBM caía. E o contrário também era verdadeiro. Quando a IBM que subia, a Honeywell caía. Bom, ele separou um dinheiro e fez o que ele achou mais sensato. Falou, putz, tem uma relação entre a Honeywell e entre a IBM. Quando uma está subindo, a outra está caindo, e o contrário também é válido. Então, o que ele fazia? Quando ele percebia que a IBM estava em queda por muito tempo, ele esperava ela começar a subir para comprar, imaginando que ela ia começar a subir, e tirava o dinheiro que tinha na Honeywell e depositava na IBM. E sempre mantendo esse ciclo, né? Então, ele achou que estava dando certo, porque no começo realmente funcionou razoavelmente bem, e tinha descoberto que a fórmula mágica para fazer dinheiro com essas duas empresas. Só que só depois ele foi se tocar que, na verdade, a sorte foi determinante nesse período. Só que ele tinha que também sustentar essa teoria, né? Não era só algo da cabeça dele. Todo mundo vai tentar achar uma explicação plausível para o que está ocorrendo. E ele disse que a teoria é que existia um monte de grandes investidores, então fundos mútuos, seguradoras, milionários, que periodicamente iam trocando seus investimentos entre IBM e entre Honeywell. Como que eles faziam isso? Vamos dizer que a IBM lançou um novo produto, então é hora de colocar tudo nela. Esse monte de gente com muito dinheiro começava a comprar a IBM, e a IBM, por sua vez, ia subindo de preço. E quando a Honeywell fazia um anunciamento grande, eles trocavam de posição. Basicamente, o que passou pela cabeça dele era isso, mas, bom, era só uma teoria. Ele disse que mais tarde ele percebeu que era só uma coincidência e que por pura sorte ele fez dinheiro no início com essas operações. Depois de um tempo, ele foi tentando manter sustentável esse negócio dele, mas estava já fadado ao fracasso, porque ele acabou perdendo cerca de 25% do investimento após certo tempo que eu acho que ele não deixa determinado aqui. Não fica determinado aqui. Mas após ilustrar o seu ponto com um acontecimento pessoal,
o nosso autor vai dizer aqui o seguinte: a menos que você realmente veja uma causa operando, e eu estou falando de ver mesmo, considere todas as relações causais com o maior dos ceticismos. Então, se você não encontrar uma causa verdadeira para aquilo que está acontecendo, e depois de muito estudo, e perceber que essa causa realmente existe, aí você pode considerar a relação causal. Caso contrário, tenha com todo o ceticismo essas relações. E quando perceber eventos ocorrendo juntos ou em gangorra, a menos que tenha sólidas provas em contrário, presuma que a proximidade se deve ao acaso e mais nada. Bom, ele continua aqui contando outra história que talvez seja ainda mais absurda sobre a síndrome do primeiro ano republicano. Você sabe o que é a síndrome do primeiro ano republicano? Vamos lá então entender como funciona isso daqui. Desde o começo do século XX até o momento em que o autor Max Gunther escreveu os Axiomas de Zurich, essa síndrome do primeiro ano republicano era basicamente uma ocorrência quando um republicano tomava posse da presidência nos Estados Unidos. Sempre que um republicano era eleito, a bolsa caía no primeiro ano do mandato. Isso valendo também para o segundo mandato, caso ele se reelegesse. Então aconteceu com Hoover, com Eisenhower, com Nixon, com Reagan. E existe então essa chamada síndrome do primeiro ano republicano. A pergunta é, por quê? E a segunda pergunta é, o que fazer a respeito dessa síndrome? Ele responde que, para a primeira pergunta, isso ocorre simplesmente por puro acaso. Então, existem movimentos do mercado em vários sentidos, e não só por causa do primeiro ano republicano que o mercado cai ou sobe. São apenas várias pessoas tomando várias decisões, milhões, talvez bilhões, e todas essas decisões, por várias causas diferentes, geram uma subida ou uma queda no mercado. E pode ser que, coincidentemente, nos primeiros anos republicanos, a partir do começo do século XX, tenham acontecido várias coincidências que levaram a essas quedas no primeiro ano. Mas não existe uma explicação causal, lógica para isso. Não existe correlação aqui entre os eventos. Ele continua dizendo, basicamente, é como se fosse um exemplo ainda mais absurdo, que é o indício do jogo final, como as pessoas conhecem nos Estados Unidos. Como que funciona? No futebol americano, você tem duas ligas, duas conferências que eles chamam, onde metade dos times vai estar em uma conferência e metade vai estar em outra. Essas duas ligas se chamam Nacional e Americana. Bom, se o time da Liga Nacional vence a final do campeonato, do chamado Super Bowl, o mercado sempre sobe logo em seguida. Então, essa lenda faz com que muitas pessoas acreditem numa relação causal que não tem nada a ver. Por que o mercado de ações seria atingido pela vitória de um time no futebol americano? Então, é uma bobeira completa, uma baboseira muito grande. Só que as pessoas acreditam. E a síndrome do primeiro ano republicano e também a tese de investimentos que o próprio autor Max Gunther tinha feito quando ele contou pra gente sobre a Honeywell e a IBM, tem os fundamentos iguais, fundamentos muito pouco sólidos, por sinal. E voltando à segunda pergunta, que era o que fazer a respeito dessa síndrome do primeiro ano republicano, você não deve fazer nada na concepção do autor. Haja como se nada tivesse mudado, porque de fato não há provas sólidas para mostrar que tanto o primeiro ano republicano como a vitória de um time específico no futebol americano vão interferir tão fortemente no mercado. E qual que é a tese das pessoas que acreditam no primeiro ano republicano ou que diziam ela enquanto ela estava funcionando? Bom, a tese de quem acredita nessa síndrome do primeiro ano republicano é que conforme o Partido Republicano é eleito, como o presidente republicano é eleito, identifica-se esse partido a maior prosperidade econômica. E por causa disso as pessoas criam níveis irreais de expectativa correlacionada com a economia do país logo de cara. Só que, como o país às vezes não muda do dia para a noite, a economia continua parecida, apesar de ter sido um novo governo republicano, as pessoas se desapontam e, como elas se desapontam, começam a desacreditar no mercado, vender posições, por consequência, o mercado cai. O que é uma baboseira completa, né? Todas essas teorias, elas são muito pouco fundamentadas, então as pessoas criam ideias nas suas cabeças e muitas vezes a gente cria e a gente acredita nessas teorias. Olha, então a gente tem que entender isso daqui simplesmente como eventos independentes um do outro, dar risada desses acontecimentos, mas nunca fundamentar nossos investimentos ou nossas especulações com base nesse tipo de lenda, né? E é assim mesmo
que o autor vai fechar dizendo: evite imaginar causas quando não pode realmente observá-las em funcionamento. E agora a gente vai partir então para o 8º axioma menor do livro, que é cuidado com a falácia do jogador. Olha, e quem nunca teve aquele dia de sorte tão grande que dizia: putz, hoje é meu dia quente, hoje o que eu apostar vai dar certo. Se você já jogou algum jogo de dados, banco imobiliário ou até truco, esses jogos de carta, sempre acontece de ter o dia que vem as cartas certas, que o dado dá muito certo para o seu lado e você acredita que é seu dia de sorte e que até o fim do dia você vai estar abençoado pelos dados. Só que essa é justamente a falácia do jogador, que é um caso particular da ilusão de ordem. Nela, você vê o mundo à sua volta e o mundo caótico se torna por um momento completamente ordenado a seu favor. E muitas pessoas de fato acreditam nisso e é muito fácil a gente se sentir assim. Já já vai ter um exemplo bem legal para mostrar isso. E ele começa aqui dando os exemplos de Atlantic City e Las Vegas, onde tem cassinos bem famosos, e fala que um dos conselhos mais idiotas que se pode dar para uma pessoa é a ideia de testar a sorte antes de começar a apostar num cassino. Aqui no Brasil, a gente não pode, por lei, ir em cassinos, não podem existir cassinos. Mas como que funciona? A pessoa chega no cassino e aposta $1 ou $2, uma quantia bem merrequinha, em algum jogo. Coloca o dinheiro lá, se ela ganhar de volta bastante dinheiro, então é seu dia de sorte. Vai apostar que hoje vai dar tudo certo. Se ela perder o dinheiro, é melhor nem começar, porque hoje não é o seu dia. E realmente, como você vai testar se você vai estar com sorte ou azar por um período muito longo, simplesmente jogando um dado ou fazendo uma aposta com pouco dinheiro? Não existe tal tipo de coisa, mas muitos continuam acreditando que uma sorte duradoura ela pode ser decorrente de algum evento específico ou que uma sorte que já está se prolongando por bastante tempo vai tender a permanecer por todo aquele dia. Existem várias ideias super enganadoras desse tipo. E histórias que se referem à falácia do jogador ficam muito famosas, até porque são muito raras. Então ele começa dando exemplo do Charles Wells, que fez uma aposta no fim dos anos 1890 também num cassino. Então até surgiu uma música para ele chamada O Homem que Quebrou a Banca em Monte Carlo. E ele não quebrou a banca só uma vez, ele quebrou 3 vezes. E o que é quebrar a banca? Bom, quebrar a banca é quando todo o dinheiro do cassino destinado para uma mesa acaba. Então o cassino estipulou uma quantia X para ficar presente em tal mesa e quando alguém ou algumas pessoas ganham todo esse dinheiro, aquela mesa não opera mais para o resto da noite. E o cara fez isso 3 vezes seguidas. Num dia fez, no dia seguinte também, e no outro a mesma coisa se repetiu. Mas isso é tão raro, que nem eu disse, que os jornais começam a noticiar e quem fica muito feliz com essa notícia? O cara que ganhou no primeiro momento, mas principalmente o dono do cassino, que vê as pessoas acreditarem num conto de fadas e quererem vir para o cassino para fazer o mesmo milagre que outra pessoa, com muita sorte, conseguiu fazer. Explicando um pouquinho mais como esse Wells deu sorte, ele fez o seguinte: apostou na roleta. Então, numa roleta, você tem 36 números. Você joga uma bolinha, deixa a roleta rodar e se a bolinha cair exatamente no número que você escolheu, você multiplica por 36 a quantia inicialmente colocada naquela mesa. Obviamente que aqui as chances são muito grandes contra você, porque são 36 números, você tem que escolher o número certo para conseguir ganhar dinheiro. Caso contrário, você vai perder se você apostar nessa modalidade da roleta. E o Wells colocou por 5 vezes seguidas todas as suas fichas no número 5. O que aconteceu? Sempre caiu 5, essas 5 vezes. A banca quebrou e ele foi para casa com o correspondente no dinheiro de hoje a mais ou menos R$1 milhão. No dinheiro de hoje, na época do autor. Hoje em dia deve ser mais coisa ainda isso daí. E ele conta a última história, que é sobre a Caroline Otero, que também em Monte Carlo acabou ganhando muito dinheiro. O que aconteceu com ela? Em vez de apostar os números da roleta, ela apostou nas cores. Então as cores da roleta são preto e vermelho, metade dos números são pretos, metade dos números são vermelhos. Se você escolher a cor certa, você dobra o dinheiro que você colocou em aposta. Ela conseguiu vermelho 28 vezes seguidas, apostando todas essas na cor vermelha. A banca quebrou
e ela, que era pobre, ficou subitamente rica e extremamente conhecida como a Rainha de Monte Carlo. As histórias desse tipo são muito divertidas, lógico. Pô, a pessoa conseguiu 28 vezes seguidas acertar a cor. Como isso pôde acontecer? E, como a gente disse, é simplesmente por sorte. Só que as pessoas acreditam que isso daí ocorreu porque ela estava numa noite quente e que a sorte estava voltada ao favor dela. Realmente, ela deu muita sorte, mas não significa que tinha algo específico que deu uma sorte espetacular para ela. Ela simplesmente deu muita sorte. E foi isso. Então as pessoas começam a dizer que as histórias estão aí para contar que isso é verdade. Existem dias em que você realmente está quente. Só que as histórias não provam nada disso. O que elas provam é que, na verdade, existem períodos de ganhos. Eles são raros, mas existem. Essa é a lição que a gente aprende com a história, e nada mais. E o autor complementa dizendo que as circunstâncias também ajudaram o Wells e a Caroline, porque talvez, se a banca tivesse demorado um pouquinho mais para quebrar, se tivesse um pouquinho mais de dinheiro lá para eles conseguirem fazer mais apostas, provavelmente eles teriam dado azar em algum momento e perdido essa fortuna que eles estavam apostando. Eles não eram invencíveis, mas se achavam invencíveis naquele dia, porque realmente tiveram uma sorte espetacular. E realmente, depois de acontecer um evento desses com alguma pessoa, é muito difícil você ter uma sensação que não a de invencibilidade. E o autor acaba o capítulo dizendo que realmente foi um período de sorte para ambos, porque no final de seus dias, a Caroline morreu pobre e o Wells morreu na prisão. E é isso, galera. Aqui a gente acaba o 5º capítulo. Amanhã partimos para o 6º, que é sobre a mobilidade. E se você está curtindo, então, a nossa série sobre o livro Os Axiomas de Zurich, deixa o seu like aqui, deixa a sua inscrição aqui. E tomara que eu tenha acertado também, né? Tomara que eu tenha acertado o lugar dessa vez. Assiste os vídeos anteriores, que com certeza estão muito legais para te ajudar. E segue a gente no Instagram, beleza? Valeu então, ó. Fui!